Sim, começando agora mais um podcast do Armário da Bola. Hoje estamos aqui na Twitch, ao vivo, para gravar mais um episódio da nossa série Grande Certame Vergonhas. A gente fala das grandes vergonhas do futebol mundial, principalmente brasileiro, mas também falamos um pouquinho de futebol mundial já. Mas hoje vamos falar de futebol brasileiro e a gente vai falar de centenários, os famosos centenadas. A gente selecionou aqui 3 exemplos bastante emblemáticos que deram bastante errado, mas a gente vai passar por vários outros aqui e dar nossa categorização. Vamos falar se eles foram sucessos, medianos para ruim, ou se foram desastres. A gente vai dar mais atenção aqui ao centenário do Flamengo, em 1995, o do Palmeiras, em 2014, e o do Cruzeiro, agora em 2021. Cada um deles à sua maneira, como diria de Ouro Preto, e traumáticos em suas particularidades. A gente vai se atentar a eles, mas vai passar por todos. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui, como sempre, com ele, Chico Freire, o homem das camisas. Chico, seu boa noite. Olá a você, ouvinte, ouvinta, amigos e amigas do podcast Armário da Bola. Estamos chegando mais uma vez para falar de vergonha, coisa linda, né? O centenário, além desse belíssimo trocadilho que é o centenada, ele tem um elemento muito importante que é a síndrome do Ícaro, né? Quanto mais alto voa, maior a queda. Então, os clubes se preparam, né? Fazem aí planos, traçam metas ousadas, vamos comemorar o nosso centenário da melhor forma possível. E não é todo mundo que consegue, né? A gente tem algumas exceções aí que tiveram centenários marcantes, vigorosos e com muito sucesso, mas hoje a gente vai falar de vergonhas. Então vamos falar de centenadas. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro são nossos estudos de caso aqui. A gente poderia fazer um episódio de 50 horas, só falando de centenário vergonhoso do time brasileiro. A gente vai pincelar aí uma boa parte dos times aí das principais divisões do Brasil, mas a gente vai focar nesses 3 principalmente. Temos participações especiais, inclusive, não é isso? Isso, exatamente. Teremos a participação aqui de Leandro Yamin, já habitué da casa, Arthur Meulenberg, o famoso Urublog, e o jornalista Stefano Marquezine. Não é parente da Bruna. Não é parente da Bruna. Essa piada já precisa ser feita agora. A gente precisa tirar esse elefante da sala. A gente está prestes a fazer o nosso sorteio da camisa do Remo. Vamos fazer no dia 16 de novembro, próxima terça-feira, para você que está ouvindo assim que saiu o podcast. Se você quiser participar desse sorteio, você pode apoiar a gente em picpay.me/Armário da Bola com a partir de R$5. Você já concorre a esta belíssima camisa do Remo. Ou você pode dar sub na nossa Twitch, twitch.tv/Armário da Bola, com um sub simples. Você já concorre à camisa. E com Amazon Prime, quem tem Amazon Prime, o sub é de graça. Qualquer coisa você pergunta pra gente lá como é que faz no Twitter, em qualquer lugar, mensagem, como é que faz pra dar esse sub com a Amazon Prime, que tem uma complicaçãozinha lá, mas é fácil. Depois a gente ajuda você se você tiver dificuldade nessa inclusão digital, e a gente vai sortear essa camisa no dia 16, numa live nossa, falando sobre a rivalidade Remo e Paysandu, famoso papão da Curuzu. O Repá. Se você quiser ficar sabendo quando vão ser nossas lives, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais, notadamente o Twitter, @Armário da Bola, mas também estamos em todas as outras redes sociais. Você pode ajudar a gente seguindo lá, @Armário da Bola. E hoje eu faço um pedido aqui para quem puder seguir a gente no TikTok. Estamos produzindo bastante conteúdo para lá. Não necessariamente produzindo, porque a gente está só repetindo o conteúdo que a gente produz aqui na Twitch, basicamente. Mas estamos postando coisa lá. E quem tiver a rede aí dos jovens pode ajudar a gente a crescer por lá. E vamos para a vinheta, que tem muita vergonha para a gente contar por hoje. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Sabia não? Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando. Bom, a gente, como falou na introdução, vamos falar aqui dos centenários, né? E vamos primeiro passar por todos
aqueles que já completaram. A gente pegou uma lista enorme aqui de centenários, clubes que já completaram 100 anos. Se a gente esquecer de algum, perdoem, mas avisem pra gente aí se a gente esqueceu de algum time que completou 100 anos já, mas a gente pegou vários aqui e a gente vai falar depois de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Lembrando sempre que São Paulo, Atlético Paranaense e Bahia ainda não completaram 100 anos. O próximo desses três a completar vai ser o Bahia em 1930 e não, em 2031. 1930? Caralho. O clube foi fundado em Bahia, que estou vestindo a camisa em comemoração ao próximo time daí da Série A e B a completar 100 anos, se não me falha a memória. Cara, você falou de vestir a camisa, pior que porque eu tô aqui no Ceará, né? E eu não tô com todas as minhas camisas à disposição. Desses clubes que a gente vai falar, eu tenho a camisa do Flamengo de 95, que é da Série A, foi o primeiro, né, dessa série aí a completar 100 anos. E a camisa maravilhosa, essa do centenário, né, do Flamengo. A gente vai falar mais pra frente aí desse ano desastroso e piadento e jocoso até, eu diria, para usar o termo preferido do Gustavo e que caracteriza certos atletas. Mas é uma camisa muito linda, com flacém na manga, bonito, camisa naquele estilão dos anos 90, sem ser papagaiada, sabe? Uma camisa maravilhosa, da Umbro, maravilhosa. É, linda mesmo. Você quer começar a lista aqui que a gente fez pelos sucessos ou pelos fracassos? Vamos começar de baixo para cima ou de cima para baixo? Cara, vamos falar dos sucessos primeiro, porque isso aqui é o grande certame vergonhas, então os sucessos a gente vai ser breve. Tá bom. E a gente tá falando em ordem dentro de cada categoria. A gente já falou, né? Vamos separar em sucessos, medianos, médio para ruim e desastres. O primeiro clube a completar um centenário e ser bem sucedido nessa toada foi o Vasco da Gama, né? O Vasco completou seu centenário em 1998 e coroou essa comemoração com nada menos do que um título da Libertadores. Não tem como ficar melhor que isso, né? Quer dizer, tem que ganhar um Mundial, mas o Mundial é a cereja, né? O que porra, dá o valor mesmo é a Libertadores. Cara, todos os clubes aqui dessa lista almejam ganhar uma Libertadores no ano do centenário. Boa parte deles aqui se organizou para isso, pelo menos pensava que seria possível levantar uma Libertadores aí, todo mundo mira nisso, né? O Vasco foi, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Mas é importante a gente notar também que tem um fracassinho aí, que foi o Unidos da Tijuca, né? Que, tal qual a Estácio tinha feito em 1995, fez um samba enredo em homenagem ao Vasco e Tijuca aí, tudo a ver, e fizeram um samba enredo de Gama a Vasco, a epopeia da Tijuca, e foram rebaixados aí pro grupo de acesso do Carnaval Carioca, né? E desculpa, você levantou uma bola aqui que você falou que Vasco e Tijuca é tudo a ver e que a Tijuca foi rebaixado. Então eu sou obrigado por contrato a dizer que rebaixamento e Vasco tudo a ver também. Aí é você que tá fazendo essa relação, eu não falei nada. Mas sim, tudo a ver. E essa Libertadores de 98, nós temos um programa aqui no nosso Armário da Bola, fizemos um programa sobre essa Libertadores, que ficou bastante legal esse programa que a gente fez. Foi o programa que a gente fez com as Rosalinas, não foi? Foi, com a Yasmin e com a Fábio. Isso, a gente fez com o pessoal lá do Rosalinas, que é um perfil no Twitter da... Coletivo, elas têm um YouTube também, né? Elas fazem live e tal, é bem bacana, só de mulheres que acompanham o nosso Vascudo. Outro time que fez bastante sucesso aí, no ano de centenário, que relacionando com o Vasco, acabou de meter 3-0 no Vasco, foi o Vitória da Bahia, que foi campeão da Copa do Nordeste em 99 e, não obstante, semifinalista do Brasileirão. Então é um sucesso aí, né? Campeão regional e ainda chegou numa semifinal de Brasileirão, um time aí bastante bem sucedido na festa de 100 anos. A gente deu uma pincelada, né, nesse título do Vitória no episódio que a gente fez sobre a história da Copa do Nordeste, né? Foi mais breve, assim, não foi igual no episódio do Vasco, que tem um episódio completo. Por enquanto, né, a gente ainda não fez esse episódio aí sobre o Vitória, mas a gente falou bastante sobre o Vitória dos anos 90, né? Que era uma fábrica de craques, era uma potência nacional mesmo. Vitória, para pegar o time de 99 aqui, tinha Fábio Costa,
tinha Tuta, tinha Toninho Cerezo de técnico, era um time muito importante, né? O Vitória nos anos 90 realmente era uma potência, e levantar a taça da Copa do Nordeste é muito importante, né? E venceu o Vasco nas quartas de final daquele ano. Com gol do Tuta, inclusive. 5-4. O Pet jogou no Vasco em 99? O Pet jogou? Jogou, saiu no meio do ano, mas jogou. Né? Saiu no meio do ano. E, inclusive, só rapidinho aproveitar, né? Que a gente falou de Vasco, falou de Vitória, a escalação dessa partida em 14 de novembro de 99. Nossa, daqui a 2 dias faz 22 anos, 21? 22 anos aí. No Barradão, o Vitória entrou com Fábio Costa, Rodrigo, Moisés, Eloy e Leandro, Baiano, Tássio, Fernando e Arthur. Tuta e Cláudio. E o Vasco com Carlos Germano, Maricá, Odivan, Mauro Galvão e Felipe. Amaral, Nasa, Juninho, Ramon, Donizete, Viola, técnico, Antônio Lopes. Timaço, hein? Mas é isso, né? A gente aproveitou só porque falou de Vasco, falou de Vitória para passar por esse aí. Outro time que a gente considerou aí um sucesso, lembrando que isso é uma categorização nossa, se você discordar, sinta-se à vontade para para você vir falar com xingar a gente na Twitch. Xinga a gente sempre lembra que o Armário da Bola é o começo da discussão, o nosso episódio é o começo da discussão e o resto a gente faz no WhatsApp, no Twitter, com todo mundo aí que acompanha a gente. Em 2005, o Remo, que a gente vai sortear uma camisa aí muito em breve, dentro de em pouco tempo, como diria o Quem Sai do Rio de Janeiro, o Remo foi campeão da Série C no ano centenário em 2005. A máfia chinesa. Não, tô brincando. Não, pô, título nacional. Título nacional. Não é pouca coisa, não. Foi uma campanha aí que o Remo ganhou 10 jogos em 18 disputados. Título nacional no centenário, pô, muito bom, muito importante. Ainda na região norte-nordeste, aí, né, lá para cima do país, o Fortaleza, em 2018, recentemente, foi campeão da Série B e retornou à Série A depois de um calvário nas divisões inferiores, depois de passar sufoco vários anos, quase chegando a B e não conseguindo, e depois de chegar na B, subiu a Série A no ano do centenário. O Fortaleza passou 8 anos na Série C, né? E passou 8 anos, assim, desses 8, acho que foram 4 ou 5 que chegou na final e falava assim, pô, a primeira final, caralho, perdemos, que merda. Chegou na segunda, pô, tá contra um adversário mais fraco que no ano anterior. Perdeu. Chegou na terceira, ainda o adversário mais fraco ainda ganhou. Não lembro exatamente a ordem, assim, de cabeça, eu não vou saber. Mas era assim, todo ano era assim, cara, não tem como. Agora a gente vai subir. Meteu 19-0 no jogo de ida, aí tomava 25-2 no jogo de volta, tá ligado? E inclusive tem um meu time de botão, já que teremos eu ia falar isso. Convidado sobre o Fortaleza na Série C. Muito bom o programa, bem legal o programa. Fala muito sobre esse Fortaleza aí dos anos 10 que passou sufoco para voltar ao lugar que merece. Passando agora para os centenários medianos, a gente tem alguns aqui que não fede nem cheira, não fode nem sai de cima. Em 2001, o Clube Náutico Capibaribe, ficou em 5º lugar na Série B, acabou não subindo e no Pernambucano não botou nada. É uma frustração no centenário, mas também não chegou a ser rebaixado, não teve nada que a gente consiga desagravar a campanha. É frustrante, né? Frustrante. Mas não chega a ser bizonho. No ano seguinte, o Fluminense ganhou um estadual e tinha um time razoável. O Romário estava jogando. E no Beto Cachaça. Romário e Beto Cachaça, Beto Minalba, para quem escuta a gente há bastante tempo. E chegou na semifinal do Brasileirão, mas perdeu para o Corinthians, que foi vice-campeão pro Santástico de Diego. E aquele outro lá que a gente não vai falar o nome. Ganhou o estadual, então é mediano, mas podia ser melhor. Sabe quem tava nesse time do Fluminense? Eu puxei aqui alguns atletas desse Fluzudo. Além de Fernando Henrique no gol, eu lembro da dupla dos dois laterais que eu gostava muito na época, o Júnior César e o Jean Carlos. Mas tinha Romário, como a gente falou, Magno Alves, Marco Brito, Rony, o Rony cabeçudo. E o meio de campo tem uma série de estrelas, tá? Beto Minalba, Fabinho, o que tomou a bola do Júlio César e a bola voltou no gol. Marcão, hoje técnico.
Hoje técnico. E Zada, estava aí. Carlos Alberto, iniciando a carreira, certamente se inspirando muito no Beto Cachaça, dentro e fora de campo. E ele, assim como o Marcão, também é técnico, supostamente hoje em dia. Fernando Diniz estava nesse time, tá? Jogou no Fluminense. Todos eles sob a batuta de Renato Portaluppi, ainda também no início da carreira. Uma série de supostos técnicos, né? Uma reunião de estrelas aí, esse elenco do Flusão. Aí, saltando 7 anos, em 2009, o Internacional de Porto Alegre foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu na final para o Corinthians e disputou o Campeonato Brasileiro até a última rodada. Perdeu para o Flamengo, naquele que já ficou clássico. Não, o gol do Flamengo não. Gol do Flamengo. Inter do meu coração. Gol do Flamengo. Gol do Flamengo? Não. Cara, esse dava pra botar mediano pra ruim, hein? Eu acho que não tem... É porque no cômputo geral foi tranquilo, mas, porra, tu perdeu uma final da Copa do Brasil. Se a gente pegar a média dos centenários, esse tá um pouco acima. É porque a frustração foi muito grande. Perdeu a final da Copa do Brasil, tirou o Flamengo na semifinal, eu lembro, inclusive um gol do Andrezinho de falta. E aí foi pro Brasileirão no segundo semestre ali, tal, pra perder na última rodada do jeito que foi, né? Não é porque perdeu, porque... Não, meteu 4-0 acho que foi no Barueri, no Santo André, não me lembro. Era um time do interior de São Paulo. E o Flamengo ganhou do Grêmio. O Grêmio perdeu pro Flamengo. Os dois aconteceram. Em 2011... E aí o Inter perdeu. Não, foi isso. Em 2011, a gente teve o Guarani de Campinas, com uma posição mediana na tabela da Série B. Em 2012, o América Mineiro também ficou ali na meiuca da segunda divisão, mas foi vice-campeão mineiro. No mesmo ano, o Santos completou 100 anos e acabou estragando o centenário do Corinthians, né? Que tinha estragado o centenário do Corinthians 2 anos antes. O Santos, em 2010, venceu a Copa do Brasil, venceu o Paulista, e aí em 2012 teve o centenário estragado pelo rival. Isso é bem legal, né? Foi eliminado na semifinal da Libertadores para os rivais e foi o 8º colocado no Brasileirão, apesar de ter vencido o Campeonato Paulista. A gente... Nesse episódio aqui, a gente vai falar principalmente do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro, mas essa dicotomia aí, Corinthians e Santos, quase entrou aqui na nossa pauta. A gente precisou dar uma podada na pauta, acabaram ficando de fora. O centenário do Corinthians a gente botou na categoria mediano para ruim. Sim. Porque foi muito frustrante, né? A gente vai, enfim, dando um pequeno spoiler aqui nesse momento. O Corinthians montou um time muito forte, né? Tinha trazido o Ronaldo no final de 2008, foi campeão da Copa do Brasil em 2009, voltou para Libertadores. Então, você jogar Libertadores, o Corinthians estava voltando para Libertadores, já estava há alguns anos já sem disputar, tinha passado pela Série B, estava voltando a Libertadores em 2010, com um time muito forte, né, com volantes muito fortes, um time, o Mano Menezes com muita moral, contratou o Roberto Carlos para jogar no time, contratou o Edu Gaspar para voltar, montou uma seleção e perdeu nas oitavas da Libertadores para o Flamengo. E acabou que quem foi campeão dos times paulistas em 2010 foi o Santos, né? O Santos foi campeão da Copa do Brasil. E aí, em 2012, o Corinthians deu o truco, né? Se no ano do centenário do Corinthians quem teve moral foi o Santos, no ano do centenário do Santos quem teve moral foi o Corinthians, que simplesmente eliminou o Santos na Libertadores para ser campeão, né? Ainda ganhou o Mundial. Pica. Em 2013, o Juventude de Caxias jogou a Série D e subiu como vice. Perdeu na final para o Botafogo da Paraíba, o famoso Belo. No ano seguinte, no ano seguinte, em 2014, o Paysandu, o Papão da Curuzu, subiu da C para B com um vice-campeonato também. Foi vice para o Macaé. Em 2014, quem também fez 100 anos foi o Santa Cruz, um dos times mais tradicionais aí do Nordeste. Ficou numa posição mediana na Série B e foi semifinalista do Campeonato Pernambucano. Passando agora para os medianos para ruim, acho que a gente podia nomear essa categoria como bosta. Não é um desastre, mas é bosta. Em 2004, o Botafogo tinha acabado de voltar à Série A
e escapou por pouco de cair de novo. Ficou ali, foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e não venceu porríssima nenhuma. Como é quase qualquer ano do Botafogo aí, desde 1995 que teve o gol do Túlio. Em 2005, o Sport foi terceiro colocado nos 2 turnos do Pernambucano, não disputou a Copa do Brasil e por muito pouco não foi rebaixado para B. Não tem drama, mas assim, são várias quase merdas, né? Quase desastres. Se escapou por pouco. O Sport, né? Apesar de ter 2 rivais de muita magnitude no estádio, porra, tu não pegar nem ficar entre os 2 primeiros em nenhum dos 2 turnos é foda, né? Passar vergonha até no estadual é complicado. Em 2008, o Atlético Mineiro, campeão brasileiro de 2021, sim, estamos afirmando, como já afirmamos em outras ocasiões, ficou ali na segunda página do Campeonato Brasileiro, não chegou a ser realmente ameaçado de rebaixamento, mas ficou ali numa posição bosta. Mas no Campeonato Mineiro tomou uma porrada do arquirrival do Cruzeiro, tomou um 5-0 da Raposa na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Na segunda partida, o Cruzeiro ganhou por 1-0 e levou o estadual com essa carimbada na faixa, com esse exemplo aí, essa água no chope do centenário do Galo. O Galo tinha jogado a Série B há pouco tempo também, né? Em 2008 foi um ano que tentaram montar um elencaço aí, né? Para ver se conseguia marcar positivamente o centenário. Acabou que o time do Atlético Mineiro tinha grandes nomes, como Thiago Silva, não é aquele, é um genérico. Tem o lateral direito Cheslon, Márcio Araújo estava no time, o Petkovic fazendo a dupla de armação com o Cho. O Petkovic foi a grande contratação do Galo para esse ano. Foi. Ainda tinha no ataque o Marques, voltando com 99 anos de idade. E sabe quem tava nesse time? Quem? Jael o Cruel. Moleque, eu vou botar até aqui na tela a carinha do Jael. Pra quem tá no podcast não vai pegar esse momento, mas eu vou botar a carinha do Jael aqui na tela, porque realmente, criança. Será que nessa época ele era mais ou menos cruel? A crueldade, ela se desenvolve com o tempo ou ela regride? Ele passa a ficar mais molenga, mais manteiga derretida? Cara, a sociedade cria o homem. O homem é bom, né? A sociedade deixa ele cruel. Entendi. Já dizia o filósofo. Qual filósofo? Vou ficar devendo essa. Não, mas quem passou por esse time também? O Coelho tava nesse time. Tem um jogador chamado Galo, no Galo, que era o Alexandre Galo. Isso é bem foda. Marcelo Lucácio passou por esse time. Tem vários atletas. Éder Luiz passou por esse time. O Marcinho, que foi pro Flamengo. Podia ter feito mais. Foi o Almir, aquele Almir do futebol carioca. Todos esses caras passaram pelo Galo. O Lenilson passou por esse Galo. Foi abaixo da crítica, né? Porque o time investiu. 2 anos depois, falando em investimento, quem investiu muito foi o Corinthians, né? O Corinthians que em 2008 disputou a Série B, foi rebaixado em 2007, 2008 disputou a Série B e tinha o planejamento de voltar com tudo e se estabelecer para ter um centenário cheio de glórias e principalmente conquistar a Libertadores. O objetivo do Corinthians era vencer a Libertadores, era a obsessão do Timão, que ainda não havia conquistado o torneio, né? Era a grande piada, né? O Palmeiras não tinha Mundial e o Corinthians não tinha Libertadores. Então essa era a principal obsessão dos Gavião. Cara, 2010 eu acho até, assim, posso estar falando aqui de bobeira, né? Tá falando um pouco de orelhada, mas 2010, puxando de memória, é o ano que consagrou a expressão centenada, né? Talvez eu lembro de ouvir muito, assim. Já tinha antes, mas provavelmente se consagrou ali. Foi o auge da expressão foi aí. Como a gente estava falando, o Corinthians montou um elencaço que viria a ser campeão de muita coisa, né? Inclusive, a gente tem um episódio da série Grande Sertão e Vergonhas falando sobre o Corinthians de Tolima de 2011, que é um desdobramento... assim, a gente fala bastante desse time de 2010 no programa sobre 2011, né? Porque são times muito parecidos. E aí acabou o grande projeto, que era a Libertadores, acabou sofrendo pro Flamengo, que é um rival interestadual, né?
Foram dois jogaços, dois jogos de estádios lotados, Maracanã e Pacaembu, né? Não é pouca Estive no coisa. Maracanã na ida, Estive viu o no gol de Maracanã. pênalti do Adriano. Ronaldo contra Adriano. Esse jogo ficou marcado como sendo o grande confronto do Ronaldo com a torcida do Flamengo, né? Infelizmente, a torcida do Flamengo fez vários cantos transfóbicos aí ao Ronaldo, porque a questão lá do Ronaldo se encontrar com as travestis, eu confesso que hoje eu não sei qual é o termo que elas se identificavam, mas isso estava fresco na memória, né? Isso tinha sido poucos anos antes, então a torcida do Flamengo aproveitou esse tema para espezinhar o Ronaldo. Errado, né? Enfim, torcida brasileira é isso, né? Em 2010 isso ainda era pior do que é hoje, ou não sei, enfim. Mas estive no Maracanã, vi esse jogo, e na volta o Corinthians abriu 2-0 e tomou um gol do Wagner Love, que foi o gol da classificação com gol fora, porque valeu 2. Sim, porque vale 2. Não mais na Libertadores. Ah, não, na Libertadores sim. É na Copa do Brasil que não vale mais. Mas é isso, então o Corinthians teve aí o centenário estragado na Libertadores pelo Flamengo e acabou também vendo o Santos não só ganhar o Paulista e a Copa do Brasil, como encantar, né? Um time que chamou as atenções naquela época, Neymar surgindo, Ganso, André, aquele time comercial da Seara, aquela pataquada toda que a gente se diverte muito e lembrou no programa sobre a Libertadores do Santos, que é 2011, mas que não dá para falar da Libertadores de 2011 sem falar desse ano de 2010 do Peixaço. Eu vou bater aqui na lista que o Figueirense completou 100 anos agora, em 2001, e não subiu na Série C. Eu só botei porque é esse ano, senão eu não tinha colocado, não. E na nossa categoria de desastres, a gente tem agora, abrindo essa categoria, o Grêmio do nosso amigo Isleiro, que está sempre presente aí, que em 2003 escapou do rebaixamento na Bacia das Almas, mas que em 2004 foi rebaixado. Então acabou, pelo conjunto da obra, sendo considerado na categoria desastre. Não, mais pelo 101, né? Não, mas, enfim, foi uma época terrível para o Grêmio e que tá prestes a se rebaixar aí, a se repetir aí, mesmo sem o Grêmio estar fazendo 100 anos. O do Curitiba, que é o seguinte... em 2009, a gente tem um próximo, que é o do Curitiba, que foi o centenário do Curitiba, em 2009, ano que o clube foi rebaixado para segunda divisão, naquela história, naquele evento que ficou marcado, que foi o empate com o Fluminense no Couto Pereira. Precisava ganhar do Fluminense em casa para ficar, e quando acabou o jogo, foi aquelas cenas terríveis de porradaria, e a torcida invadiu e pegou pau, pedra, cadeira, tudo que tinha para bater. Pegou pau, pedra, fim do caminho. A gente gosta de cenas lamentáveis, mas esse tipo de cena lamentável a gente não curte muito, não. Cara, foi assim, estádio demolido. Isso que o Coxa tinha metido 5-0 do Flamengo durante o campeonato. Assim, foi uma queda impressionante do Curitiba em 2009. E desastre de almanaque, né? Em 2012 e 2013 a gente vai ter a dupla lagoana, CRB e CSA, fazendo 100 anos e passando vergonha. Em 2012, o CRB foi rebaixado para a Série C, e em 2013 o CSA perdeu para o CRB nos pênaltis na final do estadual e teve a pior campanha da Série D, com uma vitória em 8 jogos aí, um ano depois do outro, os dois times alagoanos, os rivais, o azul e o vermelho, se abraçando na vergonha e mergulhando nesse mar de desastre. Uma relação umbilical aí, né? A gente vê que quase 10 anos depois, bom demais ver os dois brigando para subir para a Série A e juntos, né? Tomara que subam juntos. E por último aqui a gente vai ter o nosso Vozudo, né? Que em 2014 dependia só das suas próprias forças para subir para a primeira divisão, para subir para a Série A, e tomou um 3-0 com o Castelão lotado. Não tem defesa, né? Não tem defesa. Agora vamos passar para a nossa discussão aqui, que a gente vai começar com o Flamengo. O Flamengo, primeiro desses clubes que a gente juntou aí da nossa lista a completar 100 anos, em 1995. É bom lembrar
que o ano de 1995 é o ano de fundação do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo só vai ter o futebol estabelecido, acho que em 1912, se não me engano. 12. 12, né? É só aí que o Flamengo vai ter uma equipe de futebol. Mas não é como se fosse o Penharol. Oi, caralho, chutei tudo aqui. Não é como se fosse o Penharol, que foi um clube que foi fundado, depois juntou com outro e tal. Não, sempre foi o mesmo clube, só que o Flamengo só teria um departamento de futebol, só tem um departamento de esportes terrestres em 1912, né? Quase 20 anos depois aí da fundação. Tem toda aquela história dos caras que remavam no Flamengo, jogavam no Fluminense, e aí saíram do Fluminense pra fundar. Enfim, outro dia a gente conta a história. E aí a gente vai abrir a discussão aqui com o áudio do nosso querido Arthur Mullenberg, Urublog. Vou tocar aqui o áudio do Arthurzão. 1995 foi um ano de muita ansiedade, porque a gente estava esperando há muito tempo essa festa do centenário, era algo que a gente imaginava que seria legal. E aí veio também o Romário, né, cara? O Romário, depois que ele chegou, mudou completamente o nosso grau de expectativa. A gente esperava um ano maneiro, ganhar um Carioca, de repente o brasileiro e tal. Mas quando o Romário chegou, a gente achou que realmente ia passar o rodo em tudo. E junto com o Romário veio um monte de jogador e muito dinheiro rolando na Gávea, muita fartura. Flamengo arrastando multidão por todos os lugares. E o Carioca já foi um negócio seríssimo, aquele Carioca, né? A gente estava achando que ia passar rodo. Apesar do time, a gente sabia que tinha muito a ser desenvolvido ainda tinha uns pontos fracos. Mas era um ano de muita expectativa. E a gente sempre acha que, é centenário, a gente vai ganhar tudo, esse é o Flamengo. E, na verdade, não foi nada disso que aconteceu, né? A gente, depois do Fla-Flu, o negócio ficou bem estranho, né? A gente teve um brasileiro ainda pior do que o Carioca. Foi um negócio grave. Um ano que não deixou saudade nenhuma, Chico, a verdade é essa. Depois de um certo tempo, eu olho para trás e falo, 95, cara, que ano ridículo. Um ano ridículo. E, um ano que o Botafogo tinha sido campeão brasileiro, você imagina, a zoação foi furiosa, né, ter perdido o Carioca pro Fluminense. Não foi bacana, foi bem esquisito mesmo. E a gente tinha o Sávio, né, que era um jogador que a gente também colocava muita esperança nele, e ele não funcionou ali com o Romário, não soube dividir a fama, né, os holofotes eram todos pro Romário. Depois veio o Edmundo, foi uma loucura. Aquele ano foi realmente uma loucura. Impossível você reproduzir algo parecido hoje em dia, pela quantidade de dinheiro envolvida. Mas, no final, e era um ano que o Flamengo, que o futebol brasileiro estava meio dando uma renascida, né? Tava todo mundo investindo e a Placar se reformulou, virou uma revista enorme, com grandes textos, grandes fotos. Era muito produto, tempo de muita churrascaria, baile funk nas favelas, e o Rio de Janeiro sofreu com o Mengão, que o Mengão não ganhou nada, centenário sem nada. Enfim, faz parte da história do Flamengo. Hoje, olhando para trás, não tem sofrimento, mas durante o ano foi bem chato. Isso aí, galera. Valeu, abraço, sucesso para vocês. Ele deu uma boa resumida aí, né? Acho que vai a gente entrar nos meandros, principalmente a questão do ataque, né, cara? O Flamengo tinha o suposto melhor ataque do mundo, trouxe o Romário, que a gente até discutiu aqui, na nossa opinião, até hoje é a maior contratação da história do futebol brasileiro. Cara, do futebol brasileiro, e assim, uma das maiores do mundo, porque, cara, é uma disparidade muito grande, assim, hoje em dia é muito maior, né, a disparidade de Europa para o resto do mundo, em termos de grana rolando, mas na época já tinha um abismo, né, então, e assim, pelo status que o Romário tinha de ser o craque do Barcelona, ele era o melhor jogador do melhor time do mundo, ele era oficialmente o melhor jogador do mundo, e ele tinha sido campeão da Copa do Mundo em 94. Se o News Old Boys trouxer o Messi amanhã, não é a mesma coisa. Sim. Né? O Messi não ganhou a Copa do Mundo há 6 meses. Não é a mesma coisa. E o Romário ainda no auge, né? Não, bizarro. E queria do Vasco. Isso aqui é pior, né? Queria do Vasco. E aí o Flamengo tem aquela história de se juntar com várias marcas, se juntou com a Coca-Cola, com a Petrobras,
Não lembro agora se era Mastercard ou se era Visa. Tá vendo aí que o marketing dos caras não adiantou nada, que 26 anos depois ninguém mais lembra. Não, mas juntou com, acho que foram 10 empresas que iam explorar o marketing, foi um negócio até pioneiro na época, assim, meio mambembe, né, meio bagunça ali, como era tradicional na época, mas foi uma coisa até pioneira, né, e trouxe o Romário, que o Romário desembarcou carreata, em cima do caminhão de bombeiro, passeando pelo Rio. Só faltou botar rodinha debaixo do Cristo pra botar ele pra passear pela cidade. Coisa de maluco. Além dele, tinha o Edmundo também, né? O Edmundo tinha jogado no Palmeiras e no Parma, chegou no meio do ano por 5 milhões. O grande sucesso dele no Flamengo é ter feito o rap dos Bad Boys. A gente precisa colocar isso aqui. Precisamos colocar, né? Quê? Precisamos colocar. Vou colocar aqui, tá aqui na mão. Então bora botar. É só o StreamYard não travar, né? Que, inclusive, toda vez que a gente mencionar esse rap, a gente é obrigado contratualmente a colocar ele pra gente ouvir aqui junto. Quando eu e o Gustavo, a gente formatou o programa no Armário da Bola, a gente fez o contrato, as bases contratuais ali, né? A gente discutiu os termos, a gente botou essa cláusula que sempre que for citado o rap dos Bad Boys, ele precisa ressoar pelos estúdios virtuais e hologrâmicos do Armário da Bola. Com Bad Boy no seu time, já pode comemorar. Somos Bad Boys, isso não tem nada a ver. Com a gente esse rap que você vai. Moleque, um funkão, total funkão anos 90, né? Um negócio meio Claudinho Bochecha, rap dos bailes. O Arthur até chegou a mencionar isso na fala dele, que é um momento de crescimento do funk, né? Esse momento dos anos 90 do futebol carioca, ele caminha junto com a entrada do funk na mídia, né? A mídia tradicional e as grandes gravadoras começando a perceber que o funk dava dinheiro, né? O funk até pouco tempo antes ficava relegado ali às comunidades, né? E aos locais de origem, aí começava a tomar o Brasil, né? Claudinho Bochecha surgindo, o tererê sendo cantado nos estádios todos, que é uma chupinhada, que é uma chupinhada da música Whoop That It Is, americana, estadunidense, que aqui virou o tererê, e o tererê é a forma certa de cantar. Então, isso é bastante interessante a gente notar, e nesse clima de festa, o Flamengo não ganhou nada. O Romário e o Edmundo, que voltariam a se odiar em vários momentos da carreira, vestindo várias camisas diferentes, voltariam a se odiar no Fluminense, voltariam a se odiar no Vasco, e se odiaram como era de se esperar no Flamengo em 95, né? Eu acho que até foi no começo aí dessa inimizade. Estavam se xingando outro dia, né? Até outro dia estavam se xingando. O senador Romário xingando o Edmundo. Atual presidente, tá, da Câmara. Hã? O outro viajou lá pra Copa e o Romário tá presidindo. Que susto. E assim, esse ano... O Gileiro botou aqui no chat da Twitch: se duvidar, ainda se odeia. Se duvidar, não, com certeza. Não, com certeza. Tem coisa de um mês eles estavam se xingando aí na mídia. E esse ano de 95, ele, pra mim, assim, eu acabo considerando ele como uma virada simbólica de chave dos anos 80 para os anos 90, 2000 do Flamengo, né? Até 92 a gente ainda tem os resquícios das glórias dos anos 80, né? Aquele time de Zico, Júnior, Adílio, enfim, aquele timaço do Flamengo, que até 92 ainda estava lá, né? O Júnior estava lá e comandou aquele time de moleques, né? Que a gente até comentou outro dia aqui, não lembro mais quando. Foi episódio da Copa do Brasil. Episódio da Copa do Brasil, exatamente. Time com Gaúcho, Marcelinho Carioca, uma galera ali. Júnior Baiano, Djalminha. Isso, exatamente. E aí acaba que em 92 é o último respiro. Em 93, 94 o Flamengo não ganha porra nenhuma. E em 95 seria uma tentativa de reerguer o Flamengo nessa glória dos anos 80 ainda muito recentes. E simplesmente não aconteceu. E a partir de 95, com os investimentos milionários que o Flamengo fez e viria a fazer nos anos seguintes, isso ia dar na crise gigantesca que o Flamengo só ia sair agora há poucos anos atrás. Né? O 95 foi o primeiro ano do Kleber Leite como presidente do Flamengo, né? Isso diz muita coisa, né? Pra quem acompanha o futebol, só ouvir isso aí, né? Já entende o que aconteceu. O Flamengo
já tinha dado mole de liberar essa galera, essa geração aí do começo dos anos 90 que a gente estava falando, todos criados na base. Era um time que tinha potencial para fazer algo talvez parecido com o que o Flamengo fez nos anos 80. Saíram todos a preço de banana por erros dos dirigentes, e aí do Kleber Leite em diante, o Flamengo virou um balcão de negócios, né? Sim. Chegou a ter centenas de jogadores, assim, em questão de 2, 3 anos. O cara vinha, ficava 3 meses e ia embora, gastava valores absurdos. O Flamengo virou um balcão de negócios ali. E em 95 foi o primeiro grande investimento nessa época, né? Edmundo, 5 milhões de reais, o Romário sabe lá quantos milhões. Só que tinha a expectativa de ser o melhor ataque do mundo, né? A torcida do Flamengo cantava isso. Sávio, Romário, Edmundo, acabou virando piada. O Sávio ainda deu um caldo, o Romário ainda jogou mais alguns anos, chegou a ser campeão carioca, jogou bem na Mercosul. O Romário é um dos grandes artilheiros do Flamengo, né, na história. O Sávio é um cara que também fez muito gol, apesar do Flamengo não ter sido campeão nacional nos anos 90, aí, né, nessa segunda metade. Ainda deram um caldo. O Edmundo ficou marcado por uma porradaria no jogo contra o Vélez na Supercopa não lembro o nome da competição, Supercopa da Sul-Americana, Supercopa da Libertadores. Acabou que foi um 3-0 que o Flamengo meteu no Vélez. O Edmundo fez um gol, inclusive por baixo das pernas do Chilavert, e saiu na porrada com o Zandoná, um argentino, que vem dando um soco nele por trás. É esquecível essa passagem do Edmundo pelo Flamengo, né? E acho que os últimos 2 pontos que são importantes a gente mencionar é algo que o Arthur... algo que o Arthur comentou no áudio dele, que foi a vitória do estadual pelo Fluminense e do brasileiro pelo Botafogo, né? No estadual, o Flamengo chegou à final e foi perder com aquele gol de barriga do Renato Gaúcho, que desde então já estava estragando o Flamengo, continua a estragar até hoje, e no final do ano o Botafogo se sagrou campeão brasileiro em cima do Santos. E acho que... No estadual teve a questão também da briga pela artilharia, né? Que era o Renato, que na época era super identificado com o Flamengo, o Túlio pelo Botafogo e o Romário no Flamengo. Tinha uma briga no final, o Túlio foi o artilheiro, e o Renato foi campeão, e o Romário foi campeão da Guanabara, né? Grande merda. Acho que também é legal a gente falar sobre como, por ser o primeiro time a completar 100 anos, talvez o Flamengo seja o time a estabelecer essa obrigação de vencer no centenário, né? Eu acho que é uma questão até um pouco óbvia, né? Quando você faz 100 anos, deve ser, pela lógica, um ano de festa, mas o Flamengo foi o time que estabeleceu essa obrigação como algo grande, né? O ano do centenário tem que ser algo grande, tem que ser algo de investimentos e tem que ser um ano para estourar a boca do balão. Esse negócio do melhor ataque do mundo virou sacanagem das torcidas adversárias que cantavam, né? Pior ataque do mundo, para um pouquinho, descansa um pouquinho, sabe, Romário Edmundo. E aí o Flamengo ainda trouxe mais gente, tá? Trouxe o Branco, lateral, campeão em 94. Trouxe o Valber, que era um volante que foi campeão mundial com o São Paulo no começo dos anos 90. E trouxe o Luxemburgo, que era super jovem no começo da carreira, tinha acabado de ser bicampeão brasileiro, o cara tava na crista da onda, ele tava começando uma década de 90 que foi maravilhosa para ele na carreira. Começou o ano, aí saiu em julho, porque brigou com o Romário. Romário, com 6, 7 meses de Flamengo, não queria concentrar, não queria participar de todos os treinos. O Lucha acabou saindo. O Edinho, aquele que comentava no Sport TV até outro dia, assumiu por um tempo, mas no fim das contas é um pouco assim, né, simbólico. Talvez o menos pior em desempenho dos 3 técnicos que o Flamengo teve em 95 foi o Washington Rodrigues, o Apolinho, um jornalista que jamais tinha trabalhado como treinador na vida, sequer foi atleta também. Ele foi convidado. Essa lenda da minha família é que uma tia-avó minha namorou o Apolinho. Aí, primeira dama do Flamengo, supostamente. E aí o Apolinho, assim, parece que foi um jantar que o Kleber Leite foi fazer. O Kleber Leite foi radialista, né? Uhum. Ele foi jantar com o Apolinho, aí convidou meio assim, o Apolinho achou que era sacanagem, o Kleber Leite falou que era sério, aí o Apolinho foi pedir a benção pro Romário, ainda por cima, antes de topar. O Romário falou, não, chega aí, e assumiu. Cara, é sintomático do quanto que os caras acharam que era só gastar dinheiro e pronto, né?
Não tinha como dar certo. É. O Brasileirão foi tenebroso, quase foi rebaixado. O Botafogo foi campeão, né? No primeiro turno, nem o ataque que era né, supostamente o melhor do mundo foi bem. O Flamengo ficou atrás do Juventude, atrás do União São João, lanterna do grupo. No segundo turno deu uma melhorada ali o suficiente para não cair, mas muito pouco para o time que teve, né? Foi eliminado pro Grêmio do Filipão na Copa do Brasil, quase foi rebaixado no Brasileirão. O Botafogo foi campeão. Tem um gol de barriga do Renato Gaúcho no Carioca, que é um dos maiores momentos da história do Fluminense, né? Para um cara que tinha sido do Flamengo, já estava na parte descendente da carreira como atleta, e ainda teve o vice na Supercopa. Até o Stefano botou aqui no nosso convidado, que vai aparecer daqui a pouco, botou aqui no chat da Twitch, né, a Supercopa dos Campeões da Libertadores. O Flamengo chegou na final e perdeu para o Independiente. Foi um desastre, né? Foi um desastre e terminou o centenário sem ter nada. Agora vamos passar... Dá para piorar, hein? Dá para piorar, vamos passar 19 anos no futuro para falar. Olha aí, acertei a conta, rapaz. Coisa Você tá bom demais. Cara, você tá fazendo... Tô fazendo Kumon. Kumon, Vamos passar pro Palmeiras de 2014, o Verdão, que teve um ano bastante desgraçado, e a gente vai ter aqui a participação do... Eita, que eu botei sem querer o Urublog. E vamos ter a participação do Leandro e a mim, nosso parceiro, nosso ídolo, que falou pra gente desse ano do Verdaço. Para muita gente, o centenário do Palmeiras, que foi um centenário de quase rebaixamento, foi mais doloroso, mais sofrido do que os anos de rebaixamento. Para você ter uma ideia de como o palmeirense sofreu nesse ano, se não pelo rebaixamento em si, que não aconteceu no fim das contas, mas pelo enredo, pela forma como tudo aconteceu. A gente tinha um contexto de um Corinthians recém-campeão do mundo, São Paulo recém-campeão da Copa Sul-Americana, os dois times dando sinais no mercado de que estavam muito mais fortes do que o Palmeiras. Era um ano de Copa do Mundo, né? Então o futebol brasileiro estava, o Corinthians com um estádio novo, isso tudo de alguma forma fragilizava o Palmeiras, que não tinha estádio. O estádio estava para ficar pronto, foi inaugurado no momento inoportuno, porque o Palmeiras tinha uma briga política muito grande e o Paulo Nobre forçou a inauguração do estádio, faltando 4 ou 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras estreou um estádio daquele tamanho, sem nenhuma intimidade com aquele estádio, num jogo que era fundamental, e o Palmeiras perdeu para o Sport nessa estreia, ficou muito perto de ser rebaixado. Pela pontuação, você vê que são pouquíssimos times que escapam de rebaixamento com 40 pontos, foi o caso do Palmeiras. Quase nenhuma das edições do Brasileiro, aquela pontuação evita um rebaixamento, e acho que a falta do estádio, uma relação muito estranha, muito esquisita com os principais jogadores do time, no caso especificamente e principalmente a relação com o Valdívia, que todo mundo na cidade, no clube, sabiam que era um cara que não estava se cuidando exatamente para voltar a jogar, né? E ele admitiu posteriormente em entrevista para a ESPN Brasil que mesmo lesionado continuou indo para a noite, bebendo, e isso de alguma forma atrasou a sua volta aos campos, né? Dificultou a melhora do seu quadro clínico médico. E o Palmeiras teve algumas coisas muito estranhas naquele período, como a vinda do Gareca. O Palmeiras não tinha dinheiro e de repente trouxe o Gareca, que por sua vez pediu 4 jogadores argentinos, e eles não se mostraram capazes de jogar, né? O Palmeiras tinha acabado de passar um problema com outros jogadores, por exemplo, o caso do Barcos, né, que foi trocado por 5 jogadores do Grêmio. Era um momento econômico do Palmeiras, que o Palmeiras não estava podendo se dar o luxo de fazer transações tão arriscadas, que fossem dar tão errado, né? E o Palmeiras, enfim, trouxe a Lione, trouxe Mocha, jogadores que eram caros e não serviam. Então, ao longo do ano, o que o Palmeiras andou vivendo foi muito complexo, foi muito difícil, foi um centenário muito doloroso para o Palmeiras. Um dos momentos de alegria foi vencer o Grêmio do Barcos, com o Barcos expulso, de virada, num grande jogo do Valdívia. Aquele foi o jogo que desdisse tudo que foi o ano, né? O jogo contra o Grêmio foi um jogo que foi o contrário do que foi o ano do Palmeiras, e tudo deu certo por causa daqueles 3 pontos, as coisas andaram.
Mas, enfim, o Palmeiras é o Palmeiras que pega o Flamengo e consegue buscar o resultado, e o Valdívia, que entra jogando muito bem, construindo jogada de gol, vai expulso no momento seguinte, aí o Palmeiras deixa de vencer a partida, e um Palmeiras que não tinha perspectiva numa briga política pré-eleitoral, era um ano de eleição, uma briga muito, muito baixa, uma briga muito miserável no clube. E com tudo isso, acho que o principal ponto que pegava o torcedor do Palmeiras era, cara, a gente acabou de voltar da Série B, se a gente for para a Série B de novo, no ano de volta, isso configura uma normalidade, não configura mais uma exceção, e esse medo do rebaixamento se tornar uma normalidade foi o que moveu o palmeirense ao longo do ano, e foi um ano muito, muito doloroso. O Yamin, a gente podia até nem falar mais, né? A fala dele absolutamente completa, mas a gente vai entrar aqui. É um ano que, pelo que ele falou, dá pra gente perceber como foi um ano confuso, né? O Palmeiras tinha sido rebaixado em 2012, venceu a Copa do Brasil e foi rebaixado no final do ano, conseguiu essa proeza. Em 2013 jogou a B, voltou, e em 2014 passou esse sufoco aí com o Centenário, num ano que muita coisa aconteceu, né? Acabou que, nos números, o Palmeiras terminou o Campeonato Brasileiro com 40 pontos, aí, como o Yamin falou, o curioso da situação de conseguir se salvar com 40 pontos, uma pontuação muito baixa. Nesse ano caíram Vitória, Bahia, Botafogo e Criciúma. O Vitória foi o primeiro a cair, com o 17º colocado, com 38 pontos. E o Palmeiras teve 11 vitórias, 7 empates e 20 derrotas. É uma campanha muito ruim, é uma campanha de time rebaixado. O Palmeiras que chegou a ocupar a lanterna da competição. Mais de um turno de derrota, pô. Mais de um turno de derrota. O Palmeiras que chegou a ocupar a lanterna da competição em alguns momentos, não ficou tanto tempo na zona do rebaixamento, como a gente já viu alguns outros times fazerem no ano de escapar, mas ocupou a lanterna da competição, ficou lá embaixo, teve momentos que entrou na zona de rebaixamento e saiu, mas sempre lá embaixo e com tentativas equivocadas de resgatar, né? E a gente vê, eu acho, o simbólico desse ano, como que o time trouxe vários gringos, trouxe Tobi, o Muxa, Alione, Cristaldo, e acabou que quem salvou foi justamente o Valdívia, que era um cara bem conhecido da torcida. Não, quem salvou foi o Santos. Não foi nem o Palmeiras. O Palmeiras começou mal o ano, né, perdendo no Paulistão pro Ituano na semifinal. O Ituano que foi campeão, inclusive. Na Copa do Brasil perdeu nas oitavas, vai lá, perdeu pro Atlético Mineiro, não é nada muito, né, absurdo se perder para um time de primeira divisão aí. Agora, o miolo ali do ano, eu acho, como o Yamin falou, confuso, né? Eu acho que é complicado aí de falar. O elenco do Palmeiras, a gente dando um perfil aqui do elenco do Palmeiras, já dá para ter uma ideia do que foi o ano do Palmeiras, né? Eu lembro bem disso que ele falou da troca do Barcos em 2013, que o Grêmio ofereceu 5 jogadores, e aí quando o Barcos desembarcou lá e esse contrato, o pessoal virou e falou assim, tá, mas quem são os 5 jogadores que vêm? A gente não sabe. E aí, meio que escolhendo, assim, não sabia bem quem ia, quem não ia, acabou indo só 4. O Palmeiras estava numa fase bizarra, assim, em termos de contratação, de direção de futebol. Olha só, eu tenho aqui a lista. O Palmeiras recebeu 4 jogadores: Wilson, o atacante Leandro, o volante Léo Gago e o meia Rondinelli. Rondinelli, você sabe quem é o meia? Eu não sei. E assim, e foi um esquema que, quando o Barcos fechou, ainda não estava fechada essa lista. Nossa, e olha só, curiosidade, durante a tarde, a assessoria de imprensa do Palmeiras chegou a dar que o negócio estava fechado com 5 jogadores. O atacante Marcelo Moreno seria o 5º, mas até o momento só o pai dele falou mal do Palmeiras. Já pode dizer que é jogador do Verdão. Então, o pai dele falou mal do Palmeiras, foi. E aí, vamos lá, o elenco do Palmeiras, vamos lá, tinha o Fernando Praz, muito bom goleiro, um cara foda. Valdívia, talentosíssimo, porém inconstante. Porém Valdívia, bem colocado. E vamos lá. Agora vai Bruno Chester, chegou em janeiro, Bruno Chester. Henrique Dourado, ok. Útil. Bom, útil, chegou em abril. E ainda, vamos ao show de horrores. Os goleiros reservas eram Deola e Bruno, que a torcida do Palmeiras tem péssimas lembranças. Sim. O zagueiro Lucimar, pentacampeão em 2002, voltou para o Brasil em 2013, foi tenebroso, estava tenebroso na Juventus, veio para o São Paulo, foi
tenebroso. Foi pro Palmeiras encerrar... Não, ainda jogou no futebol candango depois, mas sepultou a carreira no Palmeiras. Tinha o Eldinho, tinha o volante Wesley, que rolou uma vaquinha pro Palmeiras contratar, e aí o Palmeiras tinha que levantar, tipo assim, 40 milhões de reais, levantou 200 mil. 40 milhões de reais é impossível você levantar. Grandes momentos tipo assim, do futebol paulista, né? A vaquinha do Wesley foda. E a contratação do Marcelinho Carioca por ligação pra Telesp. Foi muito foda. Foi tipo isso, cara. É aquela história assim, cada torcedor der R$1. E depois fizeram vaquinha pra encerrar o contrato dele, né? Que teve isso também. Teve isso. O Wesley, que era um bizarro, assim, a vaquinha não bateu, mas o Palmeiras contratou mesmo assim. E aí foi um desastre, um cara, assim, muito mal no Palmeiras. Sabe quem tava nesse time, Gustavo Geleias? Quem? Bernardo, aquele que foi do Vasco, que é um piroca das ideias. Pra mim, o grande momento da carreira do Bernardo foi no Flamengo e Vasco da Chuva, que ele tomou um shoryuken do Anderson Pico. Não, e aí tinha uma história que de 3 em 3 meses ele terminava com a mulher, era visto no baile funk, ameaçava se matar. Esse cara era, assim, um grande talento desperdiçado por uma cabeça complicada. Ainda tinha o Vitor Luiz, que tá aí até hoje, né? Tinha o Felipe Menezes, que de tão ativo e de tão enérgico que era em campo, ganhou uma alcunha de Sleep Menezes. E ainda tinha o atacante Diogo, aquele que foi da Portuguesa, foi do Flamengo, foi do Santos. Teve no meio do ano, né? Contratou o Gareca. O ano começou com o Gilson Kleina, né? Um cara aí confiável para a Série B, como foi o caso do Palmeiras. Saiu ali em maio, no segundo semestre. Teve Ricardo Gareca, uma aposta curiosa. Um dos grandes sósias do Steven Tyler a treinar no Brasil, velhos que parecem velhas, né? Uhum. O Gareca, um grande exemplar aí, lembra bastante nosso poeta Ferreira Goulart. E ele trouxe um pacotão de gringos, o sósia do Roberto Carlos, né? O Roberto Carlos japonês. E ele trouxe um pacotão de gringos absolutamente bizarro, né? Um negócio completamente louco aí. Trouxe 4 caras sem condição alguma. Tóbio, Mouche, Alione e Cristaldo. O Alione ainda deu uma enganada no Bahia. Sim. Cara, mas não faz sentido isso que aconteceu. Um cara trouxe 4 jogadores, foi demitido 3 meses depois. Alberto Valentim era o... Ele não chegou a completar 15 jogos, se eu não me engano, cara. Cara, ele ficou de maio até o final de agosto. Ele ficou 3 meses, 4 meses aí. Pouquíssima coisa. Foi, assim, a gente viu o trabalho dele na seleção peruana, que a gente até falou bastante nos nossos primeiros episódios aí, que a gente fala da seleção peruana 2018-2019. A gente aborda muito o Peru, né? A gente gosta de pegar o Peru pra tratar aqui em toda a sua grandiosidade. A gente olha com muito carinho, né? A gente olha com muito carinho. A gente enche a boca pra falar do Peru. Sim. E aí... Dandão ontem meteu um Peru tá crescendo. Porra, meteu 3-0, vai falar que tá diminuindo? Não tá. E aí, o Gareca teve pouquíssimo tempo, né, cara? Assim, é difícil definir esse trabalho dele no Palmeiras. Era um momento muito conturbado esportivamente, politicamente, economicamente pro time. Assim, a questão do estádio, né? Um ano do centenário que ficou marcado pelo Ananias Parque, estreou contra o Sport, tomou um gol do Ananias e perdeu no jogo que poderia complicar. É verdade. É um jogo que poderia complicar. E aí acabou que o Palmeiras, o Gareca levantou um título, né? A Taça Julinho Botelho, que foi o amistoso contra a Fiorentina, que rolou no meio do ano. Taça Julinho Botelho parece nome de coisa do Hermes e Renato, né, cara? Estamos aqui ao vivo da Taça Julinho Botelho. Direto do Teatro Prepúcio Ferreira. Cara, foi 2-1 com gols do Vitor Luiz e do Leandro, que veio pro lugar do Barco. Você tava falando mal dele aí há 5 segundos, levantou taça. Na verdade, quem levantou a taça foi o capitão do time, que era o Wesley. Wesley Vaquinha. E, cara, é um time bizarro, assim, né? O Palmeiras tinha o Patrick Vieira, que não era o Patrick Vieira, o francês, era só um homônimo bizarro. Cara, time, assim, Mazinho, Messi Black, né? Tinha assim, muito surreal esse time. Muito surreal. Bizarro o time. E escapou no final do Campeonato Brasileiro, graças a uma vitória do Santos sobre o Vitória da Bahia, que acabou permitindo que o Palmeiras ficasse, né? O Palmeiras empatou na última rodada. O Palmeiras empatou com o Atlético Paranaense em casa e foi ser salvo aí pelo Santástico, que poderia ter entregado, mas não entregou.
Só arrematando aí, falando sobre a Fiorentina que tinha virado um jogo sobre o Real Madrid pouco tempo antes, num amistoso, pô, uma moral, né? Fez o que o Real Madrid não fez. É um time que tinha o Mário Gomes, tinha o Quadrado, tinha uns caras aí, o Illicit, que tá na Atalanta hoje, Giuseppe Rossi, uns caras aí, né? Aí, Fiorentina, mas veio pro Brasil e perdeu no Pacaembu, não foi no Allianz Parque o jogo. Estão acusando a gente aqui na chat da Twitch de fake news, o resultado do Palmeiras já era suficiente. O Vitória terminou com 38 pontos, o Palmeiras com 40. Se o Vitória ganha do Santos, e chegava a 41 e o Palmeiras caía. Não era o suficiente, o Palmeiras só empatar o jogo. Se o Vitória ganhasse do Santos, batia o Palmeirudo e ficava na primeira divisão. Vamos passar agora para o último clube que vamos tratar aqui nessa nossa discussão do Centenada, que é o Cruzeiro, que completa 100 anos agora em 2021, na pior fase da gloriosa história da Raposa, né? É um ano que é um desastre completo e símbolo do perigo que pode aí estar à espreita dos times que investem milhões e milhões de petrodólares sem um projeto que sustente esse investimento, né? O Cruzeiro, que caiu em 2019, foi rebaixado para a Série B depois da história do Fala Zezé e CSA, essa coisa toda que a gente já sabe. E em 2020, na teoria, seria o ano para o clube voltar à Série A para ter um centenário em 2021 com já mais estabelecido e tentando conquistar alguma coisa. Só que não conseguiu. É um período, né? O centenário do Cruzeiro, ele acontece num período sombrio da história do clube, né? Que justamente nessa Série B, o clube, em 2 anos, a posição máxima que o time conseguiu chegar na tabela foi a 9ª colocação. Ano passado ficou ali sempre na meiuca, mais para baixo. Esse ano, agora em 2021, chegou a raspar na ameaça de rebaixamento a C e só conseguiu se livrar no confronto direto com Londrina, que aí ficou realmente bastante seguro. Mas o Cruzeiro virou, além das decepções, das derrotas, o Cruzeiro virou piada, né? Virou o símbolo do que não se fazer no futebol e de tudo que pode dar errado com um clube que há pouco tempo estava conquistando o bicampeonato brasileiro seguido. Cara, a queda do Cruzeiro é muito impressionante, né? O Cruzeiro, em 5 anos, foi tetracampeão nacional, né? Ganhou o Brasileirão 2013 e 2014, e aí 15 e 16 passou em branco, 17 e 18, em 6 anos, ganhou a Copa do Brasil. E aí em 2019, no ano seguinte de ser bicampeão da Copa do Brasil, como a gente falou no último episódio, é uma competição que cresceu muito em termos de premiação. O Cruzeiro ganhou um dinheiro do caralho e caiu direto para a Série B. Um clube que nunca tinha caído, né? Um clube Sim. que tinha essa moral de nunca ter sido rebaixado. E a questão, acho que não é nem investir milhões sem um projeto esportivo. A questão é investir milhões em bolso de dirigente. Eu acho que isso aí que é o grande problema. Cara, quando o Cruzeiro caiu, descobriram cada rombo lá que é inexplicável. Inexplicável pelo tanto de dinheiro que o Cruzeiro ganhou. Dinheiro evaporou. E a expectativa era um retorno triunfal, né, para 2021. Né? Esse negócio nunca caiu, aí caiu, nossa, vamos voltar juntos. Como o Corinthians nunca tinha caído, caiu, voltou na força da torcida. O Vasco no primeiro rebaixamento também foi mais ou menos isso. O Galo, o Grêmio, né, são times que caíram nesse século e voltaram com muita moral por causa de torcida. O Cruzeiro tinha uma certa expectativa de fazer isso e só piorou. A gente tem o áudio do Stefano aí, né? Ah, é verdade. Tem o áudio do Stefano, vamos tocar aqui. Do Stefano Marquezine, que vai falar pra gente sobre o sentimento aí desse centenário. Ele é Fala, Chico, pessoal do Armário da Bola. Cara, interrompeu o convidado. Fala, Chico, pessoal do Armário da Bola. Passando aqui para falar desse centenário do Cruzeiro e que vergonha, viu? O Cruzeiro não merecia passar por isso, o torcedor cruzeirense muito menos. Mas, infelizmente, as coisas são como elas são, né? Para começar, do próprio começo, da expectativa que se tem no início de temporada, né? Se trabalhava muito com a ideia de que o Cruzeiro tinha que montar um time focado em subir. Então, não se pensava em Campeonato Mineiro, não se pensava em Copa do Brasil, pensava apenas em montar uma boa equipe que conseguisse fazer um campeonato decente na Série B e brigar pelo G4.
de início isso já não, né, isso já foi de cara, já assim, a gente já teve esse balde de água fria na torcida, porque o time do Felipe Conceição sofreu derrotas duras, a eliminação para o América na semifinal do Campeonato Mineiro, a eliminação para a Juazeirense na Copa do Brasil, e as 2 primeiras rodadas do Campeonato da Série B foram 2 derrotas, e isso já colocou o Felipe Conceição com a cabeça na guilhotina. Ele foi demitido, chegou a processar o clube posteriormente, e com isso veio o Mozart para assumir o Cruzeiro. E o Mozart também não conseguiu fazer esse time jogar, foi terrível, ficou muito tempo à frente do time, e a diretoria bancando a contratação de um inexperiente, né? O Mozart ainda não é um técnico que tenha muita experiência, e ele não conseguiu aproveitar o melhor do elenco. O Cruzeiro lidando ao mesmo tempo com muitas dívidas, muitos problemas administrativos, muitos problemas jurídicos, bloqueios em contas, salários atrasados, cada vez mais processos, e até que chegou a punição da FIFA, que impediu o clube de contratar. E nesse momento de caos, o que salvou foi o patrocinador do time, o Pedro Lourenço, né, um dos patrocinadores. Ele insistiu para que fosse feita a demissão do técnico Mozart e atuou diretamente na contratação do Vanderlei Luxemburgo, que conseguiu sim dar um padrão de jogo para a equipe. A equipe cresceu muito com o Luxemburgo. O Luxemburgo tem números de colocar o Cruzeiro numa briga pelo G4, só que já tinha passado o tempo demais. Então, aí já era, né? Não tem o que fazer. O tempo passou, a diretoria deixou muito de se perder, e nisso também saiu o diretor de futebol, o Rodrigo Pastana, que havia sido contratado, foi demitido. Então, a Série B para o Cruzeiro foi terrível, e ao mesmo tempo, aqui em Minas, né, onde tudo é muito polarizado, ou é Cruzeiro ou é Atlético, diferente de outras praças, como São Paulo e Rio, que são 4, então, eventualmente, as forças elas vão se dividindo ali. Aqui é muito polarizado, né? E o cruzeirense ainda teve que ver o rival, o Atlético, sendo campeão mineiro, atual finalista da Copa do Brasil, com o título do brasileiro praticamente encaminhado, e podendo repetir um feito que até então é único do Cruzeiro, né? Que é ganhar a tríplice coroa. Então, é um centenário terrível, um centenário sem comemorações, a área de marketing foi muito fraquinha, não teve jogo comemorativo, não tinha nem clima para isso também, então eu não julgo, mas sem clima de comemoração, sem clima de festa, poucas ações, poucas ativações de marketing. Infelizmente, é um centenário que salvou pela camisa, uma camisa muito bonita, um uniforme muito bonito que o Cruzeiro lançou, talvez um dos mais bonitos, né? Uma combinação de azul com dourado e branco com dourado, mas no campo bola mesmo, bem triste para a torcida e bem esquecível. Com certeza entra no hall aí dos piores, né? O hall dos centenários trágicos do futebol brasileiro. Porque não basta ver o seu time mal, você ainda tem que ver o rival viver na melhor fase da sua vida, com provavelmente o melhor time da história do clube. E não tá fácil a vida do cruzeirense aqui não, viu? É isso. Tentei resumir rapidinho para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado e um ótimo programa para vocês. Sigam acompanhando. Um abraço. É isso, né? É cruel, né? O destino foi cruel com o torcedor cruzeirense, que estava lá no alto, teve uma queda muito dolorida e ainda precisou ver o Atlético Mineiro conquistar tudo que tem conquistado. É realmente bastante cruel. E até assim, a gente não, o ano do centenário do Cruzeiro, a gente não tem um fato definidor, né? A gente não tem um rebaixamento, a gente não vai ter uma derrota muito dolorida, a gente não vai ter uma final perdida muito, muito traumática, mas é o acúmulo de situações, né? É o acúmulo de muitos traumas e de muitas derrotas e de muita coisa junta que transforma esse centenário do Cruzeiro num desastre completo e absoluto, né? Não, uma série de erros, né? Que vem aí. 2019 foi o ano da queda, mas 2020 foi um ano muito ruim para o Cruzeiro, né? 2020 o clube já assim, montou um time abaixo da crítica para jogar a Série B. Era um clube que tinha grandes nomes até 2019, né? Tinha elencos super estrelados. Em 2020 montou um time abaixo da crítica. Teve uma Série B horrível, com derrotas super marcantes, derrotas vergonhosas aí para times de muito menor investimento. Montou um elenco realmente muito fraco, né? E essa expectativa era subir em 2020,
depois que não subiu, 2021 virou praticamente obrigação, né? Se não vai passar 2021 na Série A, que marque 2021 com a volta à Série A. E nem isso não passou nem perto, perto. A expectativa, pelo menos eu tinha a expectativa, né? O Cruzeiro caiu em 2019, e aí 2020 foi uma lama, assim, bizarra. Aí, enfim, se segurou. O Cruzeiro passou o sufoco em 2020, contratou o Filipão, se segurou, e aí eu falei assim, pô, agora que se segurou, 2021 já vai ser mais, já tá acostumado com a Série B, já vai estar com as contas, porque 2020 foi o ano de descobrir as merdas, né? E aí 2021 agora vai segurar, agora já tá, agora que as merdas já foram descobertas, já conhece a disputa, acho que o Cruzeiro vai brigar para subir. A expectativa, pelo menos a minha, era essa. Cara, não, de novo, errou muito nas contratações, montou outra vez um elenco muito abaixo, ainda trouxe o Rafael Sobis, que é um cara super campeão, um cara, né, mas já no fim da carreira, o Marcelo Moreno também, já no fim da carreira, são caras que não têm mais tanta moral quanto já tiveram, e ainda assim são os dois melhores do time, são as grandes lideranças. Enfim, é um clube que voltou a ter muitas derrotas bizarras para times de muito menor expressão e muito menor investimento, voltou a ter erros bizarros de contratação de técnico, né? Caras que... eu acho que o problema não é nem o próprio técnico, mas o momento que ele chega ali, né? E contrata o Felipe Conceição, demitir ele no começo da temporada, e depois no final do ano vai perder para ele de 3-1 em casa. Aí contrata o Moser tá quase subindo com o CSA. Parece que os astros estão se alinhando para que o Cruzeiro faça tudo de errado. Né? Não, e aí, cara, se já não era para ser na Série A, que pelo menos subisse, nem isso passou perto de fazer. Assim, cara, que desastre completo. Assim, não é o ano que aconteceu, mas é um ano que as consequências estão num nível muito grande, né, cara? Eu acho que nenhum outro time tem um ano de consequências tão graves, assim, um cenário tão melancólico, né? Como o Stefano falou, a gente tinha comentado da camisa do Flamengo lá no começo do centenário, 95. Aí o ponto positivo desse ano são as camisas que a Adidas fez para o Cruzeiro. Realmente são camisas muito lindas. A Adidas, desde que chegou no Cruzeiro, só fez camisas muito bonitas, mas esse ano também são especialmente bonitas. Mas é a única coisa que dá pra dizer, porque de resto, cara, não tem nem clima pra fazer nada, pra fazer festa, pra fazer marketing, não tem nada, não tem o que fazer. O clube tá numa fase, não é só a pior fase do Cruzeiro na história, mas é uma das piores fases de um time tão campeão quanto o Cruzeiro. Cara, o futebol brasileiro é difícil achar paralelo, né, cara? Talvez de cabeça eu me lembro só do Fluminense, que chegou à terceira divisão. Mas de resto, mesmo não assim, sei se tem comparação. O Fluminense nos anos anteriores não tava com a moral que o Cruzeiro tava. Sim, pois é. E eu acho que dos simbolismos que o futebol traz, eu acho que a gente, daqui a alguns anos, quando a gente estiver analisando essas temporadas agora, a gente vai ver o caso do Cruzeiro como o primeiro de alguns clubes que vão cair no mesmo conto, né? O conto de receber investidores, gastar muito dinheiro, talvez vencer uma coisa ou não, e depois cair e ficar na segunda divisão, né? A gente está vendo isso acontecer com o Cruzeiro. O Vasco também estava numa crise muito grande de ficar 2 anos na Série B. A gente vai acabar vendo isso acontecer mais vezes, eu imagino, e vai ser o Cruzeiro talvez o primeiro desses times grandes, gigantescos do nosso futebol a ficar nessa crise sem muita perspectiva de melhora, né? Acho que isso que é um problema grande, né? Acho que hoje não dá pra gente cravar que ano que vem o Cruzeiro vai conseguir escapar, porque vai ser uma Série B tão difícil quanto ou mais foi esse ano, né? Mais clubes grandes e técnicos estrangeiros vindo para cá para outros times e fazendo bons trabalhos. Então eu acho que é bom a gente ficar atento nisso para os próximos anos, e o Cruzeiro acaba tendo esse desastre desse centenário melancólico, e a gente chega assim ao fim desse episódio do podcast do Armário da Bola. A gente agradece a todo mundo que ouviu no feed, todo mundo que acompanhou nossas gravações ao vivo na Twitch. A gente sempre grava nossos podcasts ao vivo na Twitch. Se você quiser saber quando as gravações vão acontecer, você fica atento nas nossas redes sociais, @Armário da Bola, em tudo quanto é lugar. E, além disso, nós temos às segundas-feiras, normalmente, nosso Será Se Tem Gol, que é a nossa não mesa geométrica sobre a rodada do Brasileirão e tudo de importante que acontecer no futebol
mundial. Chico, seu destaque final. O meu destaque final vai para os centenários que estão chegando aí, né? Vamos ficar Tem atentos. Bahia, São Paulo e Atlético chegando aí, na questão de 10, 15 anos. Eu tô curioso aí para ver que tipo de desastre que aguarda aí pela frente, né? Ficaremos atentos. Obrigado a todo mundo que acompanhou, que compartilha, que ajuda a gente. Lembrando, dia 16, terça-feira, sorteio da camisa do Remo. Para participar é só dar sub na Twitch ou se inscrever em picpay.me/Armário da Bola. E a gente se vê na semana que vem. Se você tá escutando isso depois do dia 16 de novembro, segue lá a gente, que provavelmente vai estar rolando algum sorteio de alguma forma. Vai ter outros sorteios. Agradecer também aos nossos convidados, né? Ao Arthur, ao Yamin, ao Stefano aí, que deram visões super pertinentes. Deram um tom diversificado e deram um plus a mais aí para nossos comentários completamente sem embasamento que a gente faz. Grande abraço, até semana que vem. Valeu!